Nos próximos capítulos de Terra Nostra, algo acontece, algo que nenhum de nós esperava, e coloca Juliana em uma encruzilhada emocional impossível de ignorar. Ela descobre algo que abala sua confiança, seu casamento e toda a história que construiu ao lado de Mateu. E a atitude que ela toma é forte, é corajosa e arrasadora. Você vai querer estar ao lado dela nessa hora. Comente! O que você faria no lugar dela? Ou será que Mateu tem explicação? Deixe seu like para mostrar que você também sente cada emoção dessa trama. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar cada reviravolta. Prepare o coração, porque quando Juliana age, a história muda para sempre. Mateu chega à casa de Gumercindo e informa a governanta que só deseja ver seu filho. Mariana questiona por que ele escolheu justamente aquele dia para a visita. Mateu explica que seu Francesco contou que todos os moradores da casa haviam ido para a fazenda, fugindo da peste. Ela rebate, dizendo que eles já devem estar a caminho de volta. Mateu insiste, pedindo para ver o filho. Mariana concorda, desde que ele não leve a criança embora. Ele afirma que só está pedindo por causa da consideração que Juliana tem por ela. Mariana responde que confiará nele e o convida para subirem ao quarto onde o menino está dormindo. Ao chegar ao local, Mateu se emociona ao reencontrar o filho e acaricia o rosto da criança adormecida. Nesse momento, Marco Antônio e Rosana chegam de carruagem à frente da casa. O casal entra e a moça pede para ficar um pouco para ver o filho, prometendo ir depois para a casa deles. Ele concorda, dizendo que ela pode ficar o tempo que desejar e que deixará as malas em casa antes de ir ao banco conversar com o pai. Os dois se despedem com um beijo. Quando Rosana se dirige ao quarto do filho, depara-se com Mateu descendo as escadas. O ex-marido explica que veio visitar o filho. Rosana, furiosa, pergunta quem o autorizou a entrar. Mateu rebate que ninguém precisou autorizar, pois veio ver seu próprio filho. Rosana grita que ele não tem nenhum filho naquela casa. O homem insiste, afirmando que a criança dorme naquele quarto. Ela diz que ele se aproveitou da ausência do pai dela. Mateu confirma que aproveitou a situação para ver o filho sem precisar brigar com Gumercindo. Rosana rebate que ele perdeu esse direito ao abandonar o filho naquela noite. Ele então corrige: "Não abandonei meu filho, abandonei você." Já à porta, prestes a sair, Mateu é questionado por Rosana se não está com o filho que teve com Juliana. Ele confirma e acrescenta que um dia também buscará o filho que teve com ela. Rosana pergunta, incrédula: "Você está ficando louco?" Mateu, em tom provocativo, questiona se ela o deixará ver o menino sempre que quiser. Ela responde com veemência: "Nunca, meu pai jamais permitirá." Ele finaliza: "Não estou falando de Gumercindo, estou falando de você." Rosana fica sem resposta e Mateu toma uma atitude surpreendente. Após o ocorrido, Mateu pede desculpas, justificando que não resistiu à tentação. Em seguida, ele se retira, deixando Rosana confusa e tomada por sentimentos conflitantes. Enquanto caminha pela rua, Mateu se arrepende profundamente de sua atitude impulsiva. Mais tarde, Rosana chega ao portão de casa e tenta disfarçar um sorriso de felicidade. Ela cumprimenta a sogra e Marco Antônio pergunta se ela viu o filho. A moça confirma e pergunta se ele não foi visitar o pai. O marido responde que a mãe o ocupou com bobagens. Janete intervém, dizendo que apenas comentava que Paola estava enganando o pai dele. Marco Antônio afirma que já está cansado dessa ladainha. Rosana, ainda sorridente, diz que vai descansar um pouco, pois está cansada da viagem, e se retira. Janete então aconselha o filho a ir visitar o pai, chamando-o de trouxa, igual ao Francesco. Marco Antônio pergunta por que seria trouxa, mas a mãe faz mistério e não responde. Em outro momento, Mateu chega em casa após o trabalho. Juliana pergunta se apenas Mariana estava em casa quando ele foi ver o filho. Ele pede que ela não insista no assunto. Juliana rebate, dizendo que ele parece estar mentindo.
Mateu questiona por que mentiria para ela, e a esposa responde que o conhece muito bem. Mateu então admite que viu o filho, e ao sair, encontrou Rosana. Juliana pergunta, e daí? Ele conta que a ex-mulher o xingou e disse muitas coisas, pois não queria que ele visse o menino. Juliana pressiona, e o que você fez? Mateu evita responder, dizendo que ela não entenderia. Insistente, Juliana exige que ele conte a verdade. Finalmente ele confessa, fiz uma grande besteira. Juliana, irritada, pergunta, que besteira? Mateu revela a verdade. E eu beijei ela, Juliana. E eu beijei a Rosana. Juliana responde que não consegue acreditar em uma traição daquelas. Mateu rebate, afirmando que não foi traição. A moça então pergunta o que foi. Se não foi isso, ele justifica que foi apenas a raiva que sentiu naquele momento. Juliana solta. Mas come, Mateu! Você me fica com raiva dele e me dá um beijo, né? Mateu rebate, dizendo que aquele foi um beijo com sabor de tapa, pois quis humilhá-la da mesma forma como foi humilhado. Em seguida, pergunta se a esposa consegue entender. Juliana, furiosa, responde que não entende, e que, com toda aquela história, ele acabou lhe dando um verdadeiro tapa. Magoada, a moça sai do quarto. Sozinho, Mateu se pergunta por que foi contar a verdade.